é Deus chamar Moisés e dizer assim: Moisés, eu tenho uma responsabilidade imensa para ti. Você vai libertar um povo que está escravizado há 400 anos. E a primeira tarefa sua será pedir uma audiência com Faraó. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Deus, o único que não te abandona. E hoje eu quero falar sobre Moisés, que foi surpreendido por Deus. Se você tiver uma Bíblia e quiser nos acompanhar, e você que está conosco na internet, aliás, sejam bem-vindos todos vocês que estão com a gente, em diversos lugares do Brasil e do mundo que estão com a gente na internet, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero ler no livro do Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, e depois eu quero ler apenas os versículos 13 e o 14. Êxodo 3, de 1 a 8, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus. Agora, os versículos 13 e o versículo 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser:
o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu acabei de ler para vocês o texto mais fundamental da história, tanto dos israelitas, como futuramente são chamados os judeus, os hebreus. A Bíblia tem dois eventos fundantes. No Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, o evento fundante é o Êxodo. No Novo Testamento, que é o Testamento cristão, ou a Bíblia cristã, Novo Testamento, o evento fundante foi o que nós celebramos hoje à noite aqui, que é a Páscoa dos cristãos, que é a ceia, o pão e o vinho partidos ao redor de uma mesa. Esse texto que li hoje, do encontro com Moisés, dizem alguns estudiosos da Bíblia que ele é, na verdade, o que dá origem à escritura do Antigo Testamento. Que o livro do Gênesis foi escrito para explicar o Êxodo. Que o livro de Levítico é um desdobramento do Êxodo. Que o livro de Deuteronômio é um desdobramento do Êxodo. Tudo o que tem na história de Israel é explicado a partir do Êxodo. E o Êxodo começa com uma experiência que Moisés tem com Deus. A experiência é a seguinte: Moisés está no deserto, ele casou-se com uma mulher que não era israelita. O pai dessa mulher, ele era sacerdote de uma outra religião. Moisés está, na verdade, exilado num deserto, porque ele cometeu um crime. Ele matou um soldado e ele teve que se refugiar, ele teve que fugir. E ele está, o filho da filha de Faraó, refugiado, exilado, escondido, no deserto há 40 anos. Tem muita gente aqui nesse auditório que ainda não fez 40 anos. Ele está há 40 anos cuidando de ovelhas. O texto diz que no que ele é um pastor, exercendo a atividade pastoril, que era muito comum no mundo antigo, que ficava ali no deserto, tangendo as ovelhas, para que não fossem atacadas por animais selvagens. E aconteceu essa experiência com Moisés. Ele, no que está cuidando das ovelhas no meio do deserto, a serviço do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian, era sacerdote de uma outra religião. No que ele está cuidando ali das ovelhas e ele está pastoreando as ovelhas, um fenômeno que é comum nas regiões desérticas o chamou a atenção. Comum porque isso é explicado pela ciência, que se chama de combustão espontânea. É que o mato, o arbusto fica muito seco, o vento é muito forte, o sol é causticante, e é comum acontecerem fogos espontâneos. O arbusto pegar fogo. Aconteceu um pequeno incêndio, uma pequena queima do arbusto. Aquilo chamou a atenção de Moisés, porque quando ele olhou
para o arbusto. O fogo parecia lamber os galhos, mas não consumia os galhos. E Moisés achou estranho aquele fenômeno, ele achou estranho que aquilo estivesse acontecendo. Ele disse, eu vou voltar para ver o que está acontecendo, eu quero ver com mais atenção isso. E no que ele diz, eu quero ver com mais atenção, Deus falou com ele. Moisés, Moisés. E aí Deus fala com Moisés e lhe dá ordem, ou lhe dá uma missão, ou lhe dá um mandado dele se tornar o que ia capitanear, o que ia liderar, o que ia tanger o projeto de Deus, que era a libertação do seu povo que estava escravizado no Egito. O povo estava escravizado no Egito há 400 anos. Já vinha um processo de escravidão desde que José levou o povo para lá por causa de uma fome. E o povo estava escravizado, e o povo estava sendo massacrado, e o povo estava sofrendo. E as dores desse povo chegaram até Deus. E Deus disse a Moisés, o sofrimento do meu povo chegou aos meus ouvidos. E eu quero que você, Moisés, lidere um movimento de libertação. E aí é interessante porque aqui está o nascimento da identidade judaica, que nasce de um movimento de libertação. Ser liberto, e todo esse evento aqui é um evento épico, é um evento histórico, é um evento mítico. Porque ele sinaliza não só para a comunidade de Israel, e nem só para os hebreus, não só para os israelitas, mas ele simboliza para toda a humanidade que Deus está empenhado nos movimentos de libertação. Seja a libertação da escravatura, seja a libertação dos direitos civis que estão sendo comidos ou estão sendo escanteados por algum sistema opressor, seja comunista, seja de ditadura de direita, seja uma oligarquia, como hoje acontece na Rússia, os movimentos de opressão, quaisquer que sejam eles, têm Deus como um inimigo. Todo o sistema opressivo tem Deus como um inimigo. Essa é a grande mensagem do texto. Que em todos os movimentos opressivos, Deus se posiciona contrário. Mas a história de Moisés em si é que eu quero chamar a atenção de vocês hoje à noite. Esse encontro surpreendente com Deus. Esse encontro surpreendente com Deus que Moisés está relatado no capítulo 3 de Êxodo, e que Moisés é chamado e é convocado, para mim tem algumas peculiaridades que eu acredito que eles podem ser interessantes para você nessa coisa de Deus falar com a gente, de Deus interagir com a gente. Essa pergunta, onde está Deus? Essa pergunta, onde está Deus, que muitas vezes nós fazemos quando olhamos, por exemplo, o quadro do Brasil. O Brasil é um país em franca decadência. Nós somos um país em franca decadência. Em outras palavras, a história do Brasil deste ano é pior do que a história do Brasil de 2 anos ou 3 anos. Nós estamos em decadência, nós não estamos melhorando. Os nossos índices estão piorando. O nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, piora. Os nossos esgotos estão mais a céu aberto. Nós não temos um projeto de moradia, nós não temos um projeto de habitação. Nossas escolas estão sucateadas. Essa semana, professores da rede municipal em São Paulo levaram cacetada, porque não se prioriza a escola. Nós somos um país em decadência porque existem grupos que estão desfrutando das benesses da mordomia de um país, como, por exemplo, juízes desse país,
que fizeram essa semana uma greve para manter privilégios, não direitos, privilégios. Então, nesse clima em que o país está numa franca decadência, nós temos que fazer a seguinte pergunta: onde está Deus? Como é que Deus se mostra? Como é que Deus se revela? E há peculiaridades no texto que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite. Primeiro, Deus se mostra na nossa história, e Deus quer se mostrar na nossa história, que nem sempre é uma história espiritual. Às vezes a gente acredita que Deus só vai se revelar a nós se nós desenvolvermos aquilo que a gente chama de ambientes espirituais. Se eu for a muita reunião de igreja, se eu for muito a uma reunião de oração, se eu participar demais do ambiente religioso, mais Deus terá chance de se revelar a mim. Não necessariamente. Porque Deus se revela a Moisés num ambiente nem tanto espiritual. Ele está cuidando de ovelhas. Ele está no fundo de um deserto. O sangue da juventude de Moisés já amornou. Essa característica destemida, corajosa de Moisés acalmou. Ele já é um senhor de 80 anos de idade. Ele não é já mais uma criança. E os últimos 40 anos de Moisés ele gastou numa atividade pouco espiritual. Os últimos 40 anos da vida de Moisés ele gastou como muitas mulheres aqui gastam seus dias em atividades não muito espirituais. É acordar de manhã, levar a criança para o colégio, é correr atrás daqui, muitos homens aqui fazem isso. Acorda de manhã, tem que colocar as crianças para tomar café da manhã, o menino não esquece de escovar os dentes, vamos pegar o ônibus, vamos pegar o táxi, vamos pegar o Uber, vamos pegar o metrô, vamos para o trem, vamos, e a vida vai transcorrendo, e os segundas-feiras se transformam em quarta-feira, a quarta-feira logo chega a sexta-feira, e a gente, quando menos percebe, a semana já se passou, e quando a gente menos se percebe, já se foram 40 anos. E nessa atividade um tanto quanto monótona. Lembra da música do Chico Buarque de Holanda? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda no café da manhã, com gosto de hortelã, porque acabou de escovar os dentes. Muitas vezes nós não percebemos que a nossa história cotidiana, que a história cotidiana das pessoas, sem nada de espetacular, sem nada de apoteótico, é uma oportunidade de Deus se revelar a nós. Eu tiro por mim. Eu me tornei pastor no auge da Billy Grahamização do mundo. O grande ídolo dos pastores quando eu era jovem era o Billy Graham. E o Billy Graham era um cara assim, diferenciado, porque ele era conselheiro do presidente da República, ou dos presidentes da República. Ele foi pregar na Inglaterra e a rainha da Inglaterra telefonou para ele. Ele era um cara diferenciado. Então, todo pastor no Brasil queria seguir os passos do Billy Graham. Porque seguir os passos do Billy Graham era sinal de sucesso, de triunfo. E todo mundo queria ter o mesmo sucesso e triunfo que ele. E faz 37 anos que eu estou aqui na Bethesda. E nunca nem o prefeito ligou para mim. Quanto mais a rainha da Inglaterra. E tantas vezes, a minha atividade pastoral como pastor aqui
É o dia a dia de todas as pessoas. Eu estava no supermercado e uma pessoa me viu fazendo compras e disse: pastor Ricardo Gondim fazendo compras? Eu digo: a gente come lá em casa. No supermercado, eu estava comprando arroz, feijão, eu estava comprando açúcar. A gente come lá em casa. E alguém tem que fazer, eu não tenho um assessor que faz o meu supermercado. E você e todos nós não precisamos passar a nossa vida correndo atrás do espetacular, do sucesso. Eu já brinquei aqui na Bethesda, dizendo assim: você nunca vai ser capa da revista Veja. A grande maioria aqui nunca vai ser manchete da Folha de São Paulo. Você nunca vai ser, a não ser que você faça uma besteira monstruosa ou que você ganhe na loteria acumulada de 50 vezes. E nem assim eu acho que você quer aparecer, não. Se você ganhar na loteria acumulada. Você vai querer mais ainda sumir do mapa. Em outras palavras, a vida da gente não acontece nas páginas da revista Caras. A vida das pessoas acontece no cotidiano. E Deus quer se revelar a nós nesse cotidiano. Muitas vezes que a gente nem valoriza, que a gente nem liga. E são esses momentos preciosos que a gente pode experimentar uma intervenção de Deus na nossa história. Deixe-se surpreender por Deus e continue vivendo a sua vida, não achando que a sua vida é uma vidinha. A sua vida é importante para Deus, mesmo que ela esteja dentro daquilo que a gente chama de monotonia e de rotina. Segunda coisa que eu acho interessante aqui no texto é que as nossas experiências, elas acontecem através de fenômenos triviais. Triviais. Uma sarça pegar fogo no deserto não era nada excepcional. Excepcional é ter o coração de ver que a chama não estava pegando fogo, não estava consumindo os galhos. O arbusto, a sarça pegar fogo, não é excepcional. Seria mais ou menos, se você está lavando os pratos em casa, homem, que homem lava prato, e o maior lavador de prato lá de casa sou eu, pastor também lava prato. Eu estou lavando o prato, a pia está cheia d'água, eu abro o ralo forma um redemoinho, e eu acho interessante que o redemoinho não desce, ele só faz girar, ele só faz girar. E eu digo, tem alguma coisa interessante aqui nesse redemoinho. Imagine você que é ferreiro, e você está com um esmeril, esmerilhando uma faca, ou esmerilhando um machado, e no que você está esmerilhando, você nota que você passa o machado no esmeril e ele não consome. Você fala alguma coisa, tem alguma coisa aqui. Imagine o zelador que está lavando o banheiro do shopping center às 2 horas da madrugada. E ele olha para dentro do balde e parece que a luz do balde está refletindo a luz do teto de uma forma diferente. E o zelador do shopping, às 2 horas da madrugada, que lava o chão do shopping, olha para dentro daquele balde e diz assim: há alguma coisa interessante aqui hoje nesse balde que eu não tinha prestado atenção. Esse algo diferente no balde que não tinha prestado atenção pode ser Deus. Porque Deus quer se revelar a nós nas experiências cotidianas e nos fenômenos que a vida nos rodeiam, que nos rodeiam na vida,
e que muitas vezes nós só não percebemos que é Deus, porque nos falta um coração sensível. Falta a gente um coração sensível. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: olhem o lírio dos campos. Presta atenção aos lírios do campo. Presta atenção no pardal, no voo do pardal. O que acontece conosco? É que nós muitas vezes vamos criando calos na alma. Nós não temos tempo, nós não temos coração, nós não temos sensibilidade. E a gente fica esperando uma manifestação espetacular de Deus, quando o balde está gritando para a gente, quando o esmeril está gritando para a gente, quando a pia cheia d'água está gritando para a gente. A gente quer uma experiência espetacular, que Deus escreva com neon no céu. E o olhar do carente, do necessitado, esse olhar está clamando a gente. Porque no capítulo 25 de Mateus, que talvez seja um dos textos prediletos meus, a Bíblia diz que lá no fim do tempo, Deus vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes vão para a esquerda, as ovelhas vão para a direita. E o critério de Deus separar os bodes das ovelhas vai ser o seguinte: eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, eu era forasteiro, eu estava doente. Os bodes vão dizer assim: nós nunca vimos o Senhor com fome, nem com sede, nunca te vimos doente, nós nunca percebemos que você estava forasteiro. E Jesus vai dizer para eles: olha, quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, porque você não tinha olhar, você não tinha coração, você deixou de fazer a mim. E as ovelhas vão dizer: Senhor, quando foi que a gente te viu com fome, com sede? Jesus vai dizer para eles: olha, quando você deu de comer. Às vezes nós não temos coração, o problema nosso é esse. Tem aquela parábola do missionário que trouxe um índio para o centro da cidade de São Paulo. Vocês já ouviram essa história? Um missionário trouxe um índio para o centro da cidade de São Paulo, levou lá para o viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú. O índio tinha saído da Amazonas, nunca tinha visto a civilização. E o índio estava andando ali pelo viaduto do Chá, aquele barulho imenso, sirene, camelô gritando, gente andando, um barulho, buzina, aquele barulho de centro da cidade. E o índio parou e disse: eu estou ouvindo um grilo. O missionário falou: você está ouvindo um grilo? Você está ficando louco? Ninguém ouve grilo no centro da cidade de São Paulo. Ele falou: tem um grilo aqui, quer ver? E foi assim num canteiro, tinha um canteiro de uma planta, um canteiro. Ele foi lá e pegou o grilozinho e falou: está aqui. O missionário falou: mas como é que você conseguiu ouvir esse grilo? Ele falou: você tem algumas moedas aí no seu bolso? O missionário disse: tenho. Ele pegou as moedas, entregou para o índio, e o índio displicentemente soltou as moedas no chão. Quando as moedas bateram no chão e fizeram tlim, 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 50 pessoas se viraram para as moedas. O índio disse assim: vocês têm ouvido para ouvir uma moeda cair no chão, mas você não tem ouvido para ouvir o grilo cantar. Porque o ouvido da gente só ouve aquilo para o qual ele está treinado. Moisés olhou para uma sarça que estava pegando fogo e disse para ele mesmo: algo tem aqui e eu preciso prestar atenção. E quando ele presta atenção, Deus fala com ele. É preciso, às vezes, que a gente tenha essa sensibilidade. E às vezes essa sensibilidade tem muito a ver com que a gente alimenta o nosso coração. O que você alimenta o seu coração? Isso vai dar sensibilidade ao seu ouvido.
A gente alimenta o nosso coração de ódio, de rabugice, de gente ranheta. E a gente não sabe por que a gente presta mais atenção. Por que a gente tem um ouvido para esse tipo de coisa? Hoje pela manhã eu preguei aqui na Bethesda sobre esperança e eu falei sobre isso. Que parece que a internet se transformou no esgoto da humanidade. Parece que a internet é o lugar onde as pessoas vomitam toda a podridão que eles têm dentro deles. Eles acharam um espaço para si. E eu já decidi. Alguém me manda uma notícia no jornal, de site, eu não leio os comentários. Não leio os comentários, porque aquilo vai afetar o meu ouvido. Eu quero ouvir poesia, eu quero ouvir beleza. Eu quero treinar o meu ouvido para ouvir o que é sensível, o que é cheio de compaixão. Eu não quero treinar o meu ouvido para fascista, racista. Meu ouvido não pode ser treinado por gente odiosa. Porque às vezes eu ouço pastores pregando, a teologia parece corretíssima, mas o ódio que eles destilam, a maneira como falam, o rancor com que falam, eu tenho certeza absoluta que aquilo não pode ser de Deus. Porque Deus quer nos treinar na sensibilidade. O Salmo de número 46, versículo de número 10 diz assim: aquietem-se e percebam que eu sou Deus. Como é que você vai ouvir Deus? Quando você aprender a quietar o seu coração. Quando você começar a gostar de palavras vazadas de beleza. Essa semana eu coloquei no meu Instagram: Deus, eu te peço-te, ó Deus, que os meus olhos sejam sempre mansos, que as minhas palavras estejam sempre vazadas de beleza. Essa é a minha oração a Deus. Mas deixa eu continuar, porque eu quero falar um pouco aqui sobre a experiência de Moisés. Moisés teve uma experiência, e eu acredito muito na experiência com Deus, que produz em nós temor. Temor. A Bíblia usa muito isso. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Quando ele ouve Deus falar o nome dele e dizer Moisés, Moisés, ele impetuosamente corre na direção da sarça. Deus disse: opa, não tenha pressa, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa, é sagrada. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas perderam o temor de Deus. E quando eu falo temor de Deus, eu não estou falando medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus, porque Deus é Pai. Temor a Deus é outra coisa. Eu uso como exemplo o meu próprio pai. Cheguei a uma determinada idade da minha vida, que eu comecei a chamar o meu pai de meu velho. Meu velho, meu velho, meu velho, meu velho. Mas eu nunca chamei ele de você. Eu só chamava o meu velho de Senhor. Meu velho era um jeito carinhoso. E Senhor era... Eu nunca tive coragem de mandar meu pai para aquele lugar, de falar palavrão para o meu pai, nunca. Havia entre eu e o meu pai uma reverência de filho para pai. Eu reverenciava meu pai. Por quem ele foi, pelas ideias que ele defendia, pela integridade do meu pai. Eu era menino de 6 anos de idade, cheguei em casa um dia que fui comprar uma bala na mercearia, e quando eu voltei da bala, meu pai falou: cadê o troco? Aí eu, hesitante, falei do troco. Ele falou: mas tem dinheiro a mais aqui. Eu digo: ele errou.
Meu pai disse: você vai voltar imediatamente e devolver o dinheiro lá na mercearia. Nunca mais esqueci essa lição. Eu estava numa mesa, uma vez, e fiz um comentário racista, uma brincadeira, uma piada racista. Meu pai me pegou pelo braço, me levou para o quarto, tirou da mesa, me levou para o quarto e disse na minha presença: nunca mais você faça uma piada racista com ninguém. Eu tinha 11 anos de idade. Eu tinha reverência pelo meu pai. Por isso nunca dei tapa na cabeça do meu pai, nunca chamei ele de palavrão. Eu chamava meu pai de Senhor. E eu tenho grande dificuldade de pessoas que lidam com Deus na trivialidade. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra sagrada. Desliga a porcaria desse WhatsApp, que você está num culto ao Deus vivo. Para de fazer pegação dentro da igreja. Que teve um auxiliar nosso aqui da igreja que falou: pastor, eu fiquei encabulado, o cara estava pegando a menina dentro da igreja. Não tenho nada contra você pegar sua namorada, mas aqui... Temor de Deus. Eu sou contra até dar nome de oficina de El Shaddai. Borracharia Senhor Jeová. Porque está escrito na Bíblia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cuidado! Você está chavecando a sua namorada e dizendo: ó, o Senhor está me dizendo que você é a menina do meu coração, só porque você está querendo pegar a menina. Não use Deus. Não ponha Deus na sua conta. Não se esconda atrás do nome de Deus, porque a Bíblia diz assim: Deus não levará ou não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Moisés, o lugar que você está pisando é terra sagrada. Às vezes eu vejo pastores falando certas e determinadas coisas no púlpito da igreja. Eu penso comigo assim: eu acho que esse pastor ainda não percebeu que um dia ele vai se encontrar com Deus. Que um dia, porque esse é o caminho de todos os mortais, eu estarei cara a cara diante de Deus. Você vai estar cara a cara diante de Deus. Essa coisa de a gente trivializar o sagrado, que diz respeito às nossas relações. Como, da mesma maneira que eu não trivializo a minha relação com meu pai, eu não posso trivializar a minha relação com Deus. Então, é muito importante para mim fazer essa diferença. Não é medo. Temor de Deus na Bíblia não é ter medo de Deus. É cuidado. É cuidado com aquela relação, porque aquela relação é sagrada. Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra sagrada. E a última coisa que eu queria até falar, eu acabei pulando aqui, é como que Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar uma responsabilidade imensa, com 80 anos de idade. E essa coisa de, aos 80 anos de idade, assumir uma responsabilidade desse tamanho, me chama muita atenção, porque grandes personagens da história brilharam, inclusive, na terceira idade. Michelangelo brilhou na terceira idade. É Deus chamar Moisés e dizer assim: Moisés, eu tenho uma responsabilidade imensa para ti. Você vai libertar um povo que está escravizado há 400 anos. E a primeira tarefa sua será pedir uma audiência com Faraó. Você vai pedir uma audiência com Faraó.
Olha que coisa impressionante. É como se Deus me chamasse e dissesse: Ricardo, eu tenho uma responsabilidade imensa com você. E a sua primeira grande tarefa é pedir uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal. Você vai se encontrar com ela essa semana. Eu diria: Deus, como? Da onde? Vejam que o pêndulo vem de um homem que está no trivial da vida, no cotidiano da vida, cumprindo as tarefas cotidianas da vida, para na outra semana ele estar diante da pessoa mais poderosa que o mundo conheceu. Era eu pedir uma audiência com o Trump nos Estados Unidos. E dizer a ele que as políticas dele estão erradas. E balançar o dedo na cara dele e dizer: Deus é contra você. Imagine, eu não teria condições. Eu diria: Deus, está para além do meu nível de competência, está para além da minha capacidade intelectual, está para além das minhas forças físicas, porque eu já não sou mais uma criança. E aqui está, eu diria, uma mensagem para todos nós. E a mensagem para todos nós é que tanto a fé judaica se alicerça nessa busca do impossível, como a fé cristã. Essa busca do impossível, isso se chama de utopia. Utopia é a busca do impossível, do que está para além das nossas forças. E a nossa fé, ela não é uma fé que se autossatisfaz. Ela não busca apenas a minha satisfação cotidiana e semanal. A fé cristã é uma força motriz que nos joga na direção da utopia. O que é utopia? É um sonho, é um desejo, é um ideal que está para além da capacidade, está para além da história, está para além do horizonte humano, está para além da capacidade humana. É literalmente jogar pedra na lua. Nós temos o ditado popular que diz que o cara é louco quando ele joga pedra na lua. Mas eu gosto sempre de colocar esse ditado dentro de uma certa perspectiva. Só os loucos jogaram pedras na lua, mas aqueles entre os loucos que jogaram pedras na lua, graças a Deus por aqueles que, ao tentarem atingir a lua, foram para além do fio elétrico da rua. Entende o que eu estou querendo dizer? Se eu jogo pedra no fio elétrico da rua, o meu alvo é o fio elétrico. Se eu jogo pedra na lua, pode ser que uma das minhas pedras passem o fio elétrico. Pode ser. E foi porque alguém um dia pensou para além da sua possibilidade, que os navegadores enfrentaram um mundo antigo. Os grandes navegadores atravessaram o Cabo da Boa Esperança, que antigamente se chamava de o Cabo das Tormentas, e acharam o caminho para as Índias. Graças a Deus que alguém um dia disse: não, nós não precisamos continuar dentro desses moldes, nós podemos ir para além. E esse ir para além mudou história, mudou países, libertou gente. Porque teve gente que acreditou além da sua possibilidade. Como é que Deus nos surpreende? Deus nos surpreende quando Deus nos chama para a gente ir para além da nossa possibilidade. E é possível isso acontecer quando a gente tem experiências com o Deus vivo. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades.
não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.